Raríssimos e raríssimas, bom dia ou boa tarde, eu não sei, estou falando com vocês do futuro. Eu sei que eu havia prometido aqui um silêncio radiofônico, né, do outro lado da lua, mas eu estou aqui do outro lado do mundo com uma diferença de fuso muito grande. Então eu acho que enquanto aí ainda é dia 19, aqui já é dia 20, mas eu não poderia me furtar a conversar com vocês sobre algumas ideias que me tiraram literalmente o sono. Eu acordei hoje às 5 da manhã de novo com a cabeça fervilhando e apelei para o meu divã, né, para o meu interlocutor imaginário preferido, e a conversa foi tão boa que eu tenho que registrar e compartilhar isso com vocês. Tudo começou com, sei lá, passeando por aí, olhando, né, olhando templos, alguns templos mais austeros, alguns templos muito exuberantes, com divindades, com universos paralelos e vidas na sequência, e coloridos, e estátuas do Buda sorrindo, estátuas do Buda meditando. Aliás, eu vou usar uma dessas imagens que ele estava efetivamente sorrindo de um modo inequívoco para ilustrar o episódio de hoje. Eu acordei pensando hoje, falei, mas que coisa engraçada, né? O pouco que eu não sei quase nada dessa história do Siddhartha Gautama, do Buda, etc e tal, que eu me lembre, o cara tinha chegado à profunda conclusão, né, que a gente vivia correndo atrás do próprio rabo, né, que toda a infelicidade, todo o sofrimento do mundo era uma falta de entendimento de como as coisas realmente funcionam, né, que se você conseguisse um certo distanciamento, você ia perceber que está tudo conectado, que o resto é ilusão, que por trás desse véu de Maia, né, o véu das ilusões, você ia entrar em contato com essa coisa onde está tudo, é uma coisa só. Estou falando aqui de uma maneira grosseira, claro. Então, para mim, essa questão do budismo sempre pareceu, ok, tem uma forte ressonância para mim com essa questão de física quântica. Aliás, foi como eu comecei a conversa com o ChatGPT, tá? Dei uma olhada lá, falei, desculpa, esse papo de budismo me lembra um pouco. Eu sei que teve livros na década de 70, o tal da física, tem muita gente aí tentando falar de física quântica como uma coisa mais ou menos mística. Mas vamos lá, se o budismo original era uma coisa de, sei lá, simplicidade, da onde que saiu essa confusão toda, da onde saiu essa complexidade, da onde saiu essa riqueza de história? Será que humanos sempre vão precisar de inventar histórias? Não é? Aliás, fazer um parêntese aqui, ontem foi sexta-feira, ontem ou anteontem, depende aí do referencial, foi sexta-feira santa, e eu também acordei de madrugada com dúvidas teológicas. Eu nunca entendi muito bem a história de salvação, nunca entendi muito bem o que acontece depois da cruz, eu nunca entendi muito bem. Então, caso você compartilhe, ou caso você, né, fique intrigado, o que história é essa muito bem de salvação, eu vou dar o link aqui para uma outra conversa com o ChatGPT, em que conversamos sobre esses aspectos da teologia católica, sobretudo. Ok? Ok, mas vamos voltar aqui para o nosso amigo Buda. Eu falei, cara, desculpa, da onde vem essa necessidade nossa de ficar inventando histórias loucas e tal? Eu sei que a conversa foi absolutamente genial. A gente acabou conversando sobre Spinoza. Eu falei, olha, o ChatGPT, meu caro, eu entendo essa história do Buda, né, o mundo das ilusões. A gente tem que entrar em contato com essa interdependência, né, as coisas fazem muito mais sentido assim. Mas para mim, eu continuo pensando nisso. O Buda, eu acho Spinoza mais legal. E eu vou contar porque que eu acho mais legal. Porque o Spinoza é alegre. Ele, quando vê o mundo à nossa volta, essa complexidade, essas coisas que são transitórias, que são efêmeras, ele não acha que está faltando alguma coisa. Não, ele acha que isso é assim mesmo, esse mundo se basta, esse mundo é movido por uma potência que se diversifica sem parar, uma potência criativa, uma potência criadora. Portanto, o mundo é pleno, o mundo não falta nada, não tem nenhuma carência, não tem nenhuma nada, não tá, ninguém está devendo nada para ninguém. O mundo é criação contínua e isso deveria nos alegrar. E eu sinto nessa coisa do Buda um afastamento do mundo, como se o sofrimento viesse justamente dessa transitoriedade. E para o Spinoza, a transitoriedade não é sofrimento, não é uma deficiência do mundo. Ninguém está procurando em Spinoza uma coisa eterna, uma coisa imutável. Não, pelo contrário, Spinoza abraça esse fluxo, né? Pensando aí no Heráclito, aquele filósofo grego e tal.
E aí a conversa foi avançando, né? O chat GPT fazendo outras ressonâncias, procurando outros paralelos, contando de várias linhas do budismo, algumas mais austeras, outras um pouco mais populares e mais fáceis, outras um pouco mais coloridas. Mas aí a coisa foi avançando e foi ficando tudo muito bonito. Ele lembrou de Spinoza, ele lembrou de Nietzsche, da alegria da vida. E eu falei, puxa, sabe o que isso está me lembrando, o ChatGPT? Está me lembrando de um carnavalesco brasileiro que talvez tenha sido o grande sábio da nossa cultura, que foi Joãozinho 30, que disse que quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. Né? Porque veja bem, né, quantas religiões, quantas filosofias pregam a austeridade, o afastamento desse mundo, né? E isso nunca faz muito sucesso. Né? Então, talvez seja isso que tenha faltado para o Spinoza, tenha faltado na escola de samba do Spinoza, ou talvez a própria escola de samba seja espinosista e não saiba disso. Né? Talvez essa alegria brasileira seja, de alguma maneira, heraclitiana e a gente não reconheceu. Né? E aí o episódio foi avançando. Eu convido vocês a lerem, está em inglês a conversa, mas é só usar o translate, não tem problema nenhum, né? Porque a conclusão vai ser essa. Quem sabe a gente está precisando de novos festivais, novos ritos, novas danças, novas alegrias, né? Para conseguir trazer aquilo que normalmente é dito de uma maneira austera, com definições, com ritos chatos, né? Com o afastamento do mundo, a gente tenha que justamente fazer o oposto. Né, abraçar a alegria, abraçar a criação, a reconhecer essa interdependência, essa riqueza do mundo, essa potência criadora que não para nunca, né, que ali nada de braçadas no tempo. Eu acho que é isso que está faltando e talvez seja isso que me falte, talvez eu não seja, já que a gente, isso foi uma coisa que apareceu na conversa, a filosofia grega ela tem essa gangorra entre aquela coisa racional, que é normalmente chamada de apolínea, de Apolo, e a coisa da embriaguez, da alegria, dos prazeres, que é chamada de dionisíaca. Né? Então talvez o radinho nunca tenha o efeito que eu imaginei que pudesse ter, o que eu sonhei que pudesse ter, talvez porque eu seja apolíneo demais, eu não sei dançar, eu não sei me embriagar. Né? As minhas alegrias não são exatamente contagiantes. Né? A minha felicidade não é transbordante. Né? Ela se traduz, às vezes, em algumas fotos, em alguns textos. Talvez seja isso, talvez falte para mim um pouco de Joãozinho 30 e reconhecer a sabedoria que existe por trás da carnavalização e da celebração da vida. Mas eu vou dar o link aqui para vocês, né, até para entender um pouco mais de como o budismo se encaixa não só em uma certa visão física, né, da teoria do campo quântico, como isso se desdobra em várias outras religiões, essas ressonâncias todas, mas fica aqui, na verdade, o meu convite, né, para a gente repensar essa questão da arte como êxtase, né, da vida como uma aventura estética, né, ao contrário de tudo que prega o afastamento desse mundo, de tudo que prega o horror, né, ao prazer e à diversidade e ao colorido da existência. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, essa foi minha intervenção extemporânea, né? Eu devo estar de volta em uma semana. Cuidem-se, por favor, e gozem, e divirtam-se, né? E vivam e abracem a vida, para essa vida não falta nada. Um grande abraço e até a volta.